entrar nos estúdios, de contracenar com gente que eu via, que eu era fã, né? E de repente eu estava lá e a pessoa me chamando de, assim, né, informalmente, meu, né, colega, vamos comer junto. E era surreal, né? Eu falei, poxa, eu estou vivendo isso, eu saí da minha realidade lá da locadora para, de repente, ir no Faustão, ir na Xuxa, e sabe, esse tipo de coisa. Era meio surreal, mas ao mesmo tempo eu nunca me envergonhei do Evangelho de Cristo, né? Vou entrar no testemunho. Eu sou de São Paulo, capital. Nasci numa família de classe média. Eu tenho um irmão mais velho, né? Sou o segundo filho. Nasci numa família, eu brinco que católica, apostólica, espírita, esotérica, romana, né? Que, enfim, a gente, né? Eu fui batizado, fiz primeira comunhão, como, né? Nós íamos à missa. Mas existia uma busca espiritual, principalmente da minha mãe. Ela ia em kardecismo, ia em Seixonoye, enfim, né, Provida, o que aparecesse ela ia, porque eu acho que realmente ela sentia uma necessidade, sentia que alguma coisa estava faltando, que não completava, né? E eu, apesar de novo, eu acompanhava ela em muitas dessas viagens, assim, né, nessa busca aí. Acho que com 10 anos eu fiz um curso na Provida lá de meditação transcendental, enfim. Eu lembro que teve uma noite que você tinha que, uma das primeiras noites era um curso básico, né? Você tinha que mentalizar uma figura, e você ia numa sala, e daí tinha como se fosse um mentor, um instrutor, né? E você tinha que mentalizar e tal. E eu lembro que eu mentalizei, daí quando acabou, ele falou, e o que foi, o que você viu? Eu falei assim, eu vi Jesus num trono, assim, na minha cabeça de 10 anos, eu vi o Jesus que a gente, né, imagina, barbado e tal, e eu acho que ele não gostou muito, né, do que eu vi, assim, não era para ter visto Jesus, assim, era para ter, sei lá, uma visão das pirâmides, de algum ET, alguma coisa assim, mas, enfim, alguns detalhes, né, da minha vida. Com 10 anos, meus pais se separaram, né, isso é uma coisa muito comum hoje em dia. A minha geração, né, dos meus pais, talvez tenha sido a primeira no Brasil, né, que gerou, né, muitos casamentos se rompendo. Isso foi bem traumático para mim, ver esse rompimento do familiar, né. Agora na igreja a gente sabe, né, até pela Bíblia, a gente tem um entendimento diferente, né, da importância da família, porque cada vez mais esse conceito da família tem sido bombardeado, né, pela mídia, por novelas também, enfim, você vê que tem um movimento que não é novo, de realmente desestruturar a família, que esse é clichê, mas é a base da sociedade, porque é biologicamente a base da sociedade. Não é que é uma construção social, mas né, na natureza você precisa de né, para reproduzir, para perpetuação da vida, a gente precisa né, do macho, da fêmea, e tem o filho, enfim, são arquétipos universais, mas de qualquer forma tem uma ideia de ideologia que fala, não, pode ter filho sozinho, solteiro, você vai conseguir cuidar, e que o Estado cuida de você, né? O Estado te supre. O Estado não é Deus, né? O Estado nunca foi, não vai ser nunca Deus. E a família vai continuar sendo necessária, né? Apesar de cada vez mais a tecnologia também está... Eu gosto muito de escatologia, né? Eu fico ligado nesse assunto. E tem umas coisas escabrosas, assim, não sei se vocês sabem, mas já tem, por exemplo, gestação extrauterina. Eles já conseguem gerar, ainda abertamente não falaram que conseguem fazer com humanos, mas com bezerros, por exemplo, já conseguem gerar fazer uma gestação inteira da concepção ali, né, uma inseminação artificial, até o nascimento num saco de plástico, uma coisa bem assustadora, enfim.
Mas daí meus pais se separaram, isso me deixou, né, bem inseguro, na verdade, né, porque quando você tem os teus pais, né, principalmente nos teus anos formativos, né, entrando na adolescência, você sabe que qualquer coisa, os teus pais estão, né, inconscientemente você sabe que tem alguém ali te guardando, e você pode se aventurar mais. Agora, quando isso realmente tiram o chão debaixo dos teus pés, você começa a ficar mais desestabilizado. Para aumentar ainda a questão, com 15 anos, a minha mãe ela foi diagnosticada com uma doença chamada calcificação da válvula mitral, que é uma calcificação da válvula mitral, que é uma válvula do coração. Ela começa a petrificar, né, e o coração é um músculo que tem que ser maleável para poder bombear, e vai endurecendo, tem que trocar ou botar uma biológica, ou, né, de porco, ou uma válvula artificial. E foi um diagnóstico muito rápido. Quando ela era novinha, né, minha mãe nasceu em 44, ela teve uma febre reumática. Na época ninguém sabia como, né, cuidar, e isso que causou a doença anos depois. E os médicos diziam que ela tinha que operar assim em meses, porque o risco de morte era assim iminente, uma coisa bem pessimista, né? E isso para mim me desestabilizou mais ainda, porque quer dizer, né, a família já foi quebrada, né? De repente eu vou perder minha mãe, como é que vai fazer? Então foi um momento bem complicado. Junto com isso, nós estávamos passando por uma crise financeira, porque separação, né? Então aquela coisa, os poucos bens que a gente tinha foram pulverizados, né, na divisão. Meu pai não ajudava muito, ele acabou se, né, casando novamente, enfim. Então nós tivemos uma queda de padrão bem grande. Na época o pessoal comprava a linha telefônica, né? A gente teve que vender telefone, teve que vender carro. Muitas vezes, ainda eu não era convertido, mas logo depois da conversão, a igreja muitas vezes ajudou a gente com cesta básica. Mas tudo isso, eu estou me antecipando um pouco, né, na conversão, mas tudo isso eu vejo hoje que foi uma época de conhecer a Deus, de depender de Deus, né, de aprender a depender de Deus, porque a gente até então não tinha essa cultura, né? Então foi uma época meio de treinamento no deserto mesmo, de aprender de receber o maná ali. E enfim, às vezes Deus permite certas coisas, né, certas dificuldades que vão fortalecer, vão forjar o nosso caráter, né? Mas contando exatamente da conversão, então com 15 anos nós estávamos fazendo compra, se eu não me engano, compra de Natal numa loja, e minha mãe encontrou um amigo que não via há muitos anos, né? Eu não era nem nascido quando, né, meus pais e essa família, eles frequentavam, né, a mesma casa e tal. E, enfim, não se viam há muito tempo, conversaram, ela contou do que estava passando, e dentro da loja ali, né, eu estava junto, ele parou e falou assim: não, você acredita em Jesus Cristo? Ela, né, claro, éramos católicos, ela realmente acreditava. Ela falou: então eu quero orar com você, porque Jesus tem poder para te curar. Enfim, pregou para ela. Ela orou, confessou ali dentro da loja, né, eu olhando ali, presenciando. E nunca tinha, né, na época não tinha tanto cristão como tem hoje em dia, tanto evangélico, né? Então eu pelo menos não tinha tido ainda contato. Então fiquei, né, observando aquilo, aquela profissão de fé, né? E né, ele se despediu e tal, mas aquela realmente, você vê, né, a unção, o poder, assim, numa oração simples, mas eu vi uma convicção que eu nunca tinha visto, né, nele, assim, a fé dele, né? E eu fiquei impressionado com aquilo, assim. Enfim, nós começamos a frequentar, né, uma igreja evangélica. E ela não precisou operar, né? Deus realmente, e foi interessante ver nela a mudança, porque ela estava já deprimida, né, com a situação, já estava bem abalada, e de repente uma força, né, uma confiança surgiu, e ela
a operação estava marcada, ela falando não para os médicos, e os médicos falando, olha, a gente não vai se responsabilizar por isso, e ela estava ali, imóvel, assim, ela ficou, não, eu não vou operar, e realmente não precisou operar, né? Glória a Deus mesmo, foi uma bênção. E eu comecei a ver, assim, primeiro eu conheci a Bíblia, né? Comecei a entender, né? O que realmente, quem era Deus, quem era Jesus, né? Porque não sei se todo mundo, a grande maioria se nasceu em lar evangélico ou não, mas eu ia à missa, né? Senta, levanta, mas, né? Era gostoso, mas não exigia uma mudança de comportamento, não exigia, né, uma reflexão sobre a sua ética, sobre se colocar debaixo da vontade de Deus, né, buscar a Deus, enfim, uma série de coisas que eu não conhecia e que eu comecei a aprender. E como, né, tem muito jovem aqui, aquele momento que, bom, o jovem já é animado, né, por natureza, por essa fase da vida, mas o primeiro amor, né, aquele engajamento do primeiro amor. Então, várias vezes a gente ia para o litoral lá de São Paulo, pregar no carnaval, fazer um mutirão de evangelismo na praia, todo mundo dormindo em barraca, né, enfim, era uma diversão, mas esse engajamento, e isso também começou a falar muito ao meu coração, na questão de talvez ser um missionário. Eu tinha nessa época alguns sonhos, né? Um era, primeiro, trabalhar em não sei como, mas com alguma coisa ligada a cinema, porque eu, com 14 anos, foi meu primeiro emprego numa locadora de vídeo, para ver filme, na verdade, porque eu gostava muito de filme. Então, vinha do colégio, ia lá trabalhar na locadora. Logo depois, com 15, eu fui fazer um curso de teatro, porque já não bastava assistir, eu queria participar de alguma forma. Mas naquela época não tinha nem internet, não tinha malhação, não tinha programação para jovem, então era um sonho muito distante poder exercer isso como profissão, né? Eu morava em São Paulo, enfim, era uma coisa quase impossível assim para mim, né? Mas eu fui fazer o curso de teatro, pegava 2 ônibus cruzava a cidade lá, São Paulo, para ir fazer o curso. Aquilo me alimentava muito, né? Aquele processo criativo. E por outro lado, eu comecei a achar um pouco mais tarde, chegando naquela época de decisão, o que eu vou fazer profissionalmente, né? Como eu disse, eu não tinha muita perspectiva de né, trabalhar como ator. Eu falei, bom, acho que talvez publicidade é uma coisa que eu consigo fazer, porque eu gostava de desenhar, é uma coisa que mexe com criatividade também, eu vou poder, talvez é o mais, né, tangível para mim nesse momento. E o que aconteceu é que nesse momento de dúvida, né, que eu acho que muitos jovens passam, eu falei assim, bom, vou conversar com o meu pastor, eu vou marcar um gabinete para saber, talvez, né, o que ele acha, qual que é, né, porque realmente meu coração ardia para várias coisas, mas eu não sabia se era vaidade, se era né, da minha carne, por exemplo. Enfim, conversando com ele, ele me disse que esse ato de, né, buscar a vontade de Deus, a vontade boa, perfeita e agradável, de me submeter, era o que Deus esperava, né? Então, que independente do que para onde eu fosse, que Deus ia conduzir, Ele ia mostrar, e que eu ficasse tranquilo. E nós oramos, e realmente, acho que alguns meses depois, como eu disse, né, eu fazia o curso de teatro, eu fiz muito comercial nessa época, então eu tinha uma agência, né, que me indicava para os comerciais, e essa agência chegou e me ligou e falou assim, olha, a Globo está em São Paulo procurando atores, né, com sotaque de São Paulo, com cara de São Paulo, para fazer uma minissérie chamada Sex Appeal. E você quer fazer o teste, né? Eu falei, amém, né? Não falei para eles amém, mas pensei amém. Falei, não, claro, quero fazer. E foi inclusive bom, porque, né, que isso aconteceu nesse momento que o meu coração já não estava tão, né, que eu não sonhava tanto com aquilo, porque senão eu acho que eu não sei se eu ia passar, porque eu ia estar tão nervoso, mas eu já tinha meio que entregue, né, para Deus. Eu estava já estagiando numa agência de publicidade, né, fazendo cursinho para prestar, então eu tinha tirado o foco um pouco,
E fiz o teste, tinham acho que umas 500 pessoas, e eu passei. Assim, Deus literalmente abriu as portas. Então, quando a palavra diz, né, apraz-te do Senhor, né, deleita-se no Senhor, deleita-te no Senhor, que Ele satisfará os desejos do teu coração. Isso realmente é verdade. Para mim, eu posso dizer que aconteceu. Então, momento 1 aqui, né, na nossa conversa, para os jovens que têm sonhos, e não só para os jovens, né, porque vou fazer 44, eu ainda tenho sonhos que eu espero que Deus realize na minha vida, né. Eu acho que enquanto tiver sopro de vida na gente, né, os sonhos impulsionam a gente, e às vezes eu penso assim, né, se Deus fizesse como Salomão, de chegasse para cada um de nós e falasse assim, o que você quer, né? O que arde no teu coração, qual que é o teu desejo, se você pudesse escolher qualquer coisa, como Salomão, né? O que você iria pedir, né? O que você iria desejar? Porque Deus esquadrinha o nosso coração, né? E Ele sabe, na verdade, se o nosso desejo, se ele vai ser bom, se não vai ser, né? Às vezes, na nossa racionalidade, pode ser que pareça que uma coisa vai ser boa, né, logicamente pensando, mas Deus vê à frente, conhece o futuro, e muitas vezes Ele segura aquilo, e a gente fala, né, Senhor, não é, mas por quê? Porque às vezes espera, a gente lê a palavra, né, poxa, né, Abraão esperou 100 anos, né, para ter Isaac, né, Jacó trabalhou 14 anos para conseguir, né, casar com a Raquel, e ainda levou a Léia de presente, enfim, por que tanta espera muitas vezes, né? Mas eu hoje entendo que é isso, né? Que a espera, ela nos forge até alguns momentos que Deus sabe que se Ele der aquilo naquele momento, a gente vai estragar, né? A gente não tá preparado, não tem maturidade, não tem estrutura ainda para lidar com aquilo. Mas enfim, então, né, eu acho que quando Deus faz as coisas são boas para nós, né, um desejo que satisfaz o nosso coração, mas ao mesmo tempo cumpre um propósito. Deus é capaz de fazer com que as coisas funcionem simultaneamente, e isso aconteceu, porque Ele juntou mais ou menos todos esses desejos que eu tinha, de trabalhar em algo criativo, de conseguir, né, ser ator, e de ser missionário, de certa forma, porque eu acredito também que nós somos missionários aonde nós estamos, na nossa vizinhança, no nosso trabalho, né? Quer dizer, não é todo mundo que consegue ir para o exterior, ser missionário, ou ser um pastor, ou enfim, mas de qualquer forma, o chamado, né, é para todos, né, de colher, né, o campo, de ser pescador de homens. Só um minutinho. Então, com 17 anos eu fui para o Rio, sem dinheiro nenhum, né? Não tive meu pai para negociar comigo lá o salário, então era um salário bem pequenininho. Cheguei lá dormindo de favor, né, na casa de conhecidos, mas era de qualquer forma o meu sonho se realizando ali, de entrar nos estúdios, de contracenar com gente que eu via, que eu era fã, né, e de repente eu estava lá e a pessoa me chamando de, assim, né, informalmente, meu, né, colega, vamos comer junto, e era surreal, né, eu falei, poxa, eu estou vivendo isso, eu saí da minha realidade lá da locadora para de repente ir no Faustão, ir na Xuxa, e sabe, esse tipo de coisa, era meio surreal, mas ao mesmo tempo eu nunca me envergonhei do Evangelho de Cristo, né. Então, mesmo naquela época, eu sabia que aquilo era um campo missionário, dei Bíblia para várias pessoas lá dentro, evangelizei várias pessoas, e principalmente, né, o comportamento, né, primeiro que eu acho que era uma questão até de quebrar o estereótipo, né, porque não sei se alguém se tem essa experiência, ou teve essa experiência, de que acham que por você ser um cristão, você automaticamente é ignorante, você abriu mão, né, da tua razão, você, né, agora é uma pessoa manipulada, né, é um fanático, e muita gente
tinha esse estereótipo, e pelo fato, mas você é ator, mas você é evangélico? Como? Né? O pessoal do meio assim, mas você é um cara, você é culto, como é que você, né? É um atestado de burrice, né? Parece que para ele, se você fosse evangélico. Então, isso foi muito interessante ver como as pessoas reagiam assim, e dar um testemunho no dia a dia, né? Talvez não tanto também no falar, mas na ação. E nessa época eu pude dar muito testemunho, né? Adonep, Atletas de Cristo, vários ministérios. Talvez a única coisa que fosse complicada para mim, é o que acredito que também para muitos jovens, mesmo dentro da igreja, era a questão de relacionamento, de namoro, de casamento. Eu queria encontrar uma mulher de Deus, mas hoje em dia não, né? Tem muita gente, muita menina linda e inteligente e culta. Na minha época não era tão fácil achar, então eu acabava apelando para aquele namoro missionário, né? Eu escolhia e tentava trazer para a igreja, e acabava que passava de repente um ano, e quando eu percebia que ela não ia se converter, mesmo gostando, eu tinha que terminar, porque enfim, né, julgo desigual, eu não queria passar por aquilo, né? Tinha a sombra da separação dos meus pais sempre atrás, me deixando inseguro, para que eu não queria de nenhuma forma repetir o que os meus pais tinham vivido. Então, isso sempre era um problema para mim. Durante alguns anos, eu tentava encontrar uma outra menina, namorava, né, tentava ter um namoro santo na medida do possível. Geralmente eu não conseguia, geralmente eu caía, ficava essa sensação de arrependimento constante, né? Enfim, até que com 30 anos, eu, por um motivo que Deus não realizou né, quando eu tinha 17 e abriu as portas o que eu queria, né? Inclusive tem um texto aqui em Malaquias que eu gosto de citar, Malaquias 3:13, né, que diz assim: as vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis, que temos falado contra ti? Vós dizeis, inútil é servir a Deus, que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos, em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Ora, pois, nós reputamos por felizes os soberbos, também os que cometem impiedade prosperam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Tem alguém que já pensou nisso, já se sentiu assim, além de mim? Então, era uma coisa que, ao longo da vida cristã, e às vezes a gente entra numa rotina, né? Você tem momentos altos e baixos, né? Cito também que se Elias, que foi um dos maiores profetas, talvez o maior, foi arrebatado por Deus, se ele chegou um momento que ele, perseguido ali, pediu para que Deus matasse, levasse ele, né? Então é normal, é comum que nós, né, tenhamos momentos assim também de vale, né, de dúvida. E nessa época, com 30 anos, eu comecei a questionar toda a minha fé. Apelei para a racionalidade e falei, não, eu acho que agora é o momento de cuidar da minha vida por mim mesmo. Não sei se, sabe, comecei primeiro a talvez não ler a Bíblia de manhã, a não ir tanto ao culto, e quando eu fui ver, meu coração tinha esfriado, eu tinha me tornado totalmente irracional. E inclusive falei para os meus amigos que eu não acreditava mais, que eu achava que eu tinha virado ateu. Assim, falei, não, acho que isso é manipulação mesmo, é mitologia, tem explicações sociológicas, antropológicas, né, do porquê, né, por que a Bíblia, como ela foi escrita, e comecei a tentar desconstruir a minha fé. Antes, né, quando eu estava nesse primeiro amor de juventude, eu não entendia quando eu ouvia falar que alguém tinha se desviado. Para mim parecia que a pessoa nunca tinha se convertido, né, de verdade. Falei, bom, se desviou é porque não teve um real encontro com Jesus, o Espírito Santo não habita nela, por isso que ela se desviou.
eu tinha um certo farisaísmo e um julgamento, assim, né? Porque, primeiro que eu não tinha experiência, né, de vida, então eu achava que na minha, né, na minha arrogância espiritual ali, aquela pessoa que tinha se desviado, ela na verdade não merecia estar junto com o corpo, né? Infelizmente, algumas igrejas, isso ocorre até naturalmente, porque se essa pessoa você tem algum vínculo emocional, amizade, muitas vezes a gente pode se sentir até traído, né, se alguém se afasta, e muitas vezes a igreja vira as costas, e eu entendi que não, que essas pessoas, elas não podem ser abandonadas, né, porque Jesus, Ele deixa as 99 ovelhas para buscar aquela que está perdida, né. Dizem que tem 60 milhões de evangélicos no Brasil, eu não sei quantos dessa estatística estão desviados, né? Então, eu acredito que nada constrange mais que o amor, né? Eu acredito que Deus, ele resgata pelo amor, Ele constrange pelo amor. Então, hoje em dia eu tenho uma visão muito diferente, assim, primeiro de não julgar e de alcançar através do amor, assim, de realmente ter compaixão, assim, porque eu creio que esse é o verdadeiro cristianismo, né? De buscar, mesmo se a pessoa rejeite, né? Como eu rejeitava na época, eu não queria saber de igreja, mantive as amizades, mas quando eu entrava em assunto eu falava, não, deixa, não quero entrar, porque na verdade, né, naquela época eu falei, bom, agora eu quero ter licença para pecar, era um novo James Bond, né? Enfim, o resultado disso, né, é o quê? É a morte, né? Esse é o salário do pecado. E muitas coisas acabaram morrendo na minha vida. Amizades, relacionamentos profissionais, porque eu comecei a operar segundo a lógica do mundo, né? Eu falei, não, chega de ser bonzinho, essa coisa de crente, agora eu não vou dar outra face, agora é bateu, levou, é a lei do mais forte, a sobrevivência do mais forte, profissionalmente, agora tenho que me impor. Enfim, mudou totalmente uma chave, né, do que era ética, do que era moral de comportamento, e parece que não, eu aprendi, né, que isso afasta as pessoas, em vez de você ser respeitado, né, Maquiavel falava, né, o que será que é melhor para o príncipe, ser temido ou ser amado, né? Eu acho que no meu caso, ser temido é muito ruim nesse sentido, entendeu? Porque as pessoas não querem, né, para que você vai lidar com alguém que é combativo, né, e na verdade é uma coisa egóica, né, do ego, né, não tem, você abre mão do espiritual, você fica só ali no ego e querendo se autopromover, enfim, é uma tática muito, muito errada. Nos relacionamentos, foram 10 anos que eu não construí nada, né, quer dizer, toda essa busca que eu tinha antes de ter uma esposa, de realmente ter, né, eu realmente queria muito, assim, logo, acho que com 18 anos eu achava que com 20 e poucos eu já ia estar casado com filhos, mas antes, quando o relacionamento não dava certo, eu sempre tinha Deus para culpar, né, porque eu falava, bom, ela não é da igreja, ó Deus, o sacrifício que eu estou fazendo de abrir mão dela pelo Senhor, né, então eu tinha sempre Deus. Nessa época, muitas vezes eu não queria saber de relacionamento, eu queria saber só de me satisfazer, usar, né, as moças como objeto, machuquei várias no processo, mas de vez em quando, né, tive alguns encontros, alguns namoros durante essa época, mas na grande maioria não queria relacionamento, queria experiências, queria quantidade, né? Mas em 2012 eu conheci uma mulher que eu achei que essa sim ela encaixava no modelo mental que eu tinha criado, né, com toda aqueles pré-requisitos, fisicamente, né, intelectualmente, a gente tinha empatia, culturalmente, a família, enfim, tudo encaixava, e eu não tinha mais Deus que, enfim, não tinha mais nada que impusesse, não, nenhuma restrição. Beleza, eu escolhi e deu errado. Então, para mim eu hoje entendo que foi o que começou um processo de Deus me trazer novamente, né, de me buscar, porque essa foi uma das questões que me fez, né, ser o filho pródigo e querer dar uma volta no mundo,
E quando eu vi que eu fracassei na minha tentativa, né, independente, Deus, né, deu um passo atrás e falou, vai lá, né, então você quer tomar a rédea aí, vai lá ver o que acontece, né, a permissão de Deus. E quando eu falhei, eu não entendi, né, acho que eu tinha 39 na época, não sei, eu não falei Senhor, porque na época eu não estava na igreja, mas eu falei, por quê, né? O que está acontecendo? E entrei algo próximo de uma depressão. Assim, a primeira vez na minha vida que realmente não tinha vontade de sair de casa, não tinha, sabe? Comecei a ter, né, pensamentos suicidas, assim, que você não vai conseguir, sabe? É um buraco, uma rua sem saída, não tem alternativa. E eu falei, não, peraí, alguma coisa eu preciso buscar ajuda de alguma forma. Fui fazer uma terapia também, primeira vez que eu fui fazer. Foi bom ter alguém para falar, né? Independente, né? Porque meio que segue um padrão bíblico, né? E só que essa terapeuta, ela me indicou para fazer para alquimia. Isso é uma coisa também que eu vou entrar um pouco aqui. Logo nos primeiros anos que eu falei que eu tinha virado ateu, né, realmente eu não queria saber nada de espiritual, de nada, mas a necessidade da espiritualidade continuava em mim, né? E só que aí eu fui procurar coisas que durante os meus anos na igreja nunca, né, obviamente nunca tinha procurado, e fui tentar procurar com um approach, né, intelectual, assim, não, vamos ver como é isso. E então fui estudar um pouco de astrologia, fiz mapa astral, fui no xamanismo, fui em reunião da Rosa Cruz, tentando entender. Não fui em coisas que eu sabia que eram obviamente, né, porque eu, querendo ou não, por mais que negasse, tinha um pouco de temor ali, nada que eu sabia que era, né, negativo ou do maligno. Então, mas eu estava ali tentando saber gnose. E essa terapeuta me indicou para ir em cerimônias de alquimia, né? Uma coisa interessante é que, como a gente sabe que o diabo imita tudo que Deus faz, né? Os judeus, o calendário judaico é lunar, né? Todas as festas judaicas são lunares, né? São determinados pela lua, diferente do nosso calendário gregoriano, que é solar. E o ocultismo também segue o calendário lunar. Todas as cerimônias são, né, ou lua nova ou lua cheia, enfim. Então, numa noite ali de cerimônia da lua cheia, eu estava lá dentro, né, junto com o pessoal e o mago, né? E interessante que ele começou a fazer lá a ritualística em latim e começou a invocar, né, arcanjos e anjos caídos. E eu conhecia, né, o nome de várias entidades, porque afinal de contas eu tinha estudado, por mais que eu negasse, eu tinha um conhecimento bíblico. E eu comecei a achar aquilo estranho, e de repente ele começou a falar Cristo, repetir Cristo, e todo mundo tinha que repetir, mas não era Jesus Cristo, porque Cristo para gnose, na verdade, é Lúcifer, né? Porque para eles Jeová é o Deus mau que aprisiona o homem, e Lúcifer é como no mito grego de Prometeus, quem rouba o fogo dos deuses e emancipa o homem, né? Então, mas independente disso, naquele momento lá no meio daquela ritualística, só de começar a falar Cristo, 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 depois de 10 anos, o Espírito Santo ali quebrou meu coração. Eu comecei a chorar compulsivamente, sabendo que eu estava sentindo o Espírito Santo como há muitos anos eu não sentia. Para ver como Deus opera em qualquer lugar, né? De qualquer forma, você pode estar numa reunião de alquimia e as pessoas, né, acharam talvez que eu tivesse muito emocionado, mas não entendendo, e enfim, acabou, eu, né, todo inchado, melado, meio, né, envergonhado, aquela coisa. Entrei no carro para ir embora, e dirigindo eu falei, mas o que eu estou fazendo, né? Por que eu estou com essa birra, na verdade, infantil, porque Deus não fez as coisas como eu queria? Agora eu estou, né, rebelde,
e tanto tempo para a ficha cair, assim, 10 anos Então, hoje quando eu leio, né, a parábola do filho pródigo, é literal, né? Eu sei o que é aquilo, porque eu vivi aquilo, assim, de realmente falar, né, pai, eu não quero mais ter um relacionamento contigo. No meu caso, nem precisa da minha herança, né? Mas eu vou viver minha vida, e quando você se vê, você está lá comendo lavagem, né, de porco, e pensa, será que, né, meu pai vai me receber novamente? Porque né, os escravos, os servidores estão comendo melhor do que eu, né? E quando ele chega lá, né, morrendo de medo, o pai está esperando ele, né? E isso aconteceu comigo. O pai literalmente, né, me buscou, quebrou meu coração, e desde 2014 foi esse processo novo de metanoia, claro, né, de limpeza, de anos, e me restituir, né, no propósito dele, de qual que é eu creio que, por exemplo, para mim hoje estar aqui falando para vocês faz parte dessa restauração, assim. Eu lembro muito de Davi, né, que enfim era o homem segundo o coração de Deus, né? E você pensa, como que Davi pode ter pecado, né, com Betseba? Tem várias teorias, porque ele não foi para a guerra, né? Como que é? Mente vazia, oficina do diabo. Então ele estava passeando, viu ela nua, mas tem todo um processo, né? Ele às vezes na nossa vida o arrependimento não é rápido, né? Você sabe do resultado final do pecado, mas você não interrompe o processo dele, né? Ele foi continuando, né? Falou, bom, quem é o Urias? Não, traz ele para cá, porque ele engravidou, né? Engravidou Betseba. Não, traz ele para cá, para que ele durma com ela, para tentar, vou me safar. Ele chega lá e fala, não, imagina, enquanto os meus amigos estão lá lutando, eu não vou fazer isso de jeito nenhum, vou dormir fora de casa. Ele fala, esse cara é um crente chato, como que ele não vai dormir com a mulher, e o que eu faço agora? E virou um homicida. Então, além de adúltero, um homicida, né? Falou, manda ele lá para frente de batalha, abandona o cara lá. Então, como que um homem segundo o coração de Deus vira um homicida e um adúltero? Graças a Deus eu não virei um homicida, mas adúltero, sim. Promíscuo, sim. Nunca tive problema com droga, nem com bebida, graças a Deus, mas essa questão de promiscuidade, terrível. Então, você vê como muitas vezes Deus tem um critério que é diferente do nosso, né? Todos os pais da fé pecaram, tiveram momentos, né, de falha, né? Noé, beberrão, Abraão entregando, né, Sara como mentindo, falando que era irmã, e aí a lista vai por aí, né? Mas Deus, Ele consegue ver, Ele nos conhece melhor do que nós mesmos, eu acredito, né? E tem o Salmo 51 que eu gosto muito, né, do que Davi fala, né, que ele diz, compadece de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprases na verdade, no íntimo e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com o isopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Depois no 10 ele fala, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Eu também... isso se tornou realidade para mim, né? Esse salmo, em ver, né? Muitas vezes eu falava como que depois de tantos anos também de estar distante de Deus e fazer coisas que a minha consciência me incriminam, será que o amor de Deus, né, vai me alcançar? Mas o amor de Deus é tão grande, né? Ele é infinito, imensurável, e Ele salva até no último momento, como Jesus salvou o ladrão na cruz, né? A gente que fica tentando racionalizar na igreja, né? Mas se fizer isso, se fizer aquilo, e Deus é muito maior do que a nossa pequenez, até porque se a gente for se justificar,
ele fala o quê? Que a nossa justiça é trapo de imundície, né? Então, claro, né? Um coração correto, servir a Deus, isso a gente tem que fazer, mas é pela graça de Deus, né? É totalmente pela graça de Deus. E a graça de Deus é tão maravilhosa que nesse meu retorno, Ele me deu mais de certa forma, um trabalho paralelo. Eu não falo trabalho porque traz essa conotação de obrigação, mas de prazer, assim, de escrever. E quando eu vi, além de ator, eu também comecei a escrever, e nesse caso usando o dom que Ele me deu para alcançar as pessoas, para trazer uma mensagem para o mundo secular, né, mas com uma moral cristã, ser uma ferramenta evangelística, porque no meu trabalho de ator, muitas vezes eu tenho que representar o que o outro escreveu, né, eu não tenho controle sobre, né, o que os outros escreveram, mas eu comecei a produzir, primeiro eu escrevia como cinema, mas não sabia como transformar isso, mas enfim, achei um caminho através, né, dessa literatura. O primeiro foi o Aurora, que só para ler uma introdução para vocês aqui, eu já abro com um versículo de Amós 5:8, que diz: aquele que criou as Pleiades e o Órion, aquele que muda as trevas em aurora e transforma o dia em noite, que chama as águas do mar e as derrama sobre a face da terra, seu nome é o Senhor. Amém? O segundo que eu lancei, que o pastor falou, o Comunhão, que também, daí esse é uma ficção científica, que eu falo exatamente sobre essa falsa dicotomia entre religião e ciência, né, porque crente não é burro, né, então, historicamente, enfim, tem teoria da conspiração, eu falo de maçonaria, toda nova ordem mundial, toda essa escatologia, todas essas coisas que eu gosto. Eu falei, eu vou criar uma ficção científica, mas que tenha essa moral cristã, tenha a ética cristã, e estou muito feliz, porque desde que eu lancei, eu sei que as pessoas têm tocado, têm, né, transformado. Muita gente não leria uma literatura explicitamente cristã, lê um livro como a Aurora e está com a guarda baixa, está com a racionalidade baixa, e ela embarca na história, e quando ela vê, aquilo consegue mexer, né, e pega ela emocionalmente. Então muita gente entra em contato através de rede social e me dá um feedback, né? Fala, poxa, homem, mulher, adulto, falando assim, eu li, eu chorei, sabe, mexeu comigo, eu preciso, rever os meus conceitos. Então, isso para mim tem sido um resultado incrível, e no Comunhão, então, que é uma história de suspense com terror, que exatamente como eu falo, né? Ano passado teve uma feira, eu vou em muita feira de quadrinho, de geek, né, essas feiras que hoje em dia tem, e teve uma chamada HorrorCon, tinha pessoal vestido de Jason, tinha só, eu estava lá no meio, eu falava, mano, mas é aqui que eu quero estar, porque é esse pessoal que eu preciso falar, né, eles não, se eu desse uma Bíblia em ação, por exemplo, já de cara eles iam descartar, né, então, eu estou muito feliz de novo, né, assim, de poder, de que Deus me use, né, que assim, que a minha vida sirva, tem um propósito, né, e eu creio que a vida de cada um tem um propósito, né, independente de onde você esteja, né, não precisa estar na televisão, não precisa estar, ao contrário, né, tem muita ilusão, né, do que esse mundo glamuroso, que não tem nada disso, é bastante trabalho. Mas você não precisa estar. Eu acredito em lugares de influência, isso sim, né? Como, né, aquela que vem da Bethel, né, das 7 colinas. Isso eu realmente acredito, e acho que a igreja não pode abrir mão. Ao contrário, eu acredito que durante muito tempo a igreja se omitiu no sentido de ficar dentro dela, mas é entendível, porque eu acho que tinha que se estruturar, crescer bastante. Mas eu acho que hoje em dia a igreja evangélica é bem forte e grande, e ela pode impactar a sociedade, né, não só na política, mas nas 7 áreas de influência, e na cultura, muitas vezes, né, a cultura muitas vezes foi delegada ao mundo, ao inimigo. Só a gente tinha a cultura evangélica, né, só fechada, e se abandonava, né, essa área que determina muita coisa. Na verdade, eu acho que a cultura vem primeiro, depois vem a política, né, ela determina o que né, a cultura de um país,
ela que molda a sociedade. Então, se a igreja não se levantar e tomar esse lugar, é complicado. Mas, graças a Deus, eu sei que tem vários ministérios que já estão vendo isso e estão procurando, né, claro, nas suas limitações, mas aí que está, também não precisa, se 2 ou 3 denominações se juntarem, aí sim tem recursos para fazer, por exemplo, um filme, né, um audiovisual, alguma coisa que impacte, não precisa ser tão caro, hoje em dia a tecnologia consegue ajudar a gente nesse sentido. Então eu sempre sou um motivador, né, como sou artista também, em que a igreja tem essa visão, né, de não ficar só dentro dela, né, claro, esse aqui já é o nosso corpo, é o nosso, né, lugar seguro, lugar alto, mas tem aí, eu acho que estamos nas dores de parto, e tem muita gente ainda para ser alcançada. E para encerrar, né, eu também gosto de falar sempre de um trecho aqui em 1 Romanos 20, que diz assim, 1 Romanos 20, porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Então Paulo está falando, né, que o homem natural, ele não tem desculpa em reconhecer Deus, porque Deus se mostra na natureza, né, na criação, na perfeição da natureza, né? Então, não é à toa que um pôr do sol é bonito, porque Deus fez esteticamente bonito e fez, né, o nosso globo ocular e todo o nosso sistema óptico para conseguir ver aquela beleza toda. Então, é uma coisa que, né, é um feedback ali da perfeição de Deus. E o interessante é que o criadas aqui, essa palavra, no original, no grego, a palavra é poema, literalmente poema, né? Daí que nós tiramos a palavra poema. E que interessante, né? Por que a criação, então, é um poema? A criação é um poema de Deus. E o que é um poema? O poema não é uma escrita sem sentido, né? Um poema, ela segue uma métrica, segue rima, segue uma escolha específica de palavras. E, além disso, ela tem uma expressão emocional. Quem escreve um poema quer se expressar, quer emocionar, está falando do coração. Então, nós somos um poema de Deus, cada um é um poema de Deus, né? A sua vida está sendo escrita em coautoria com Deus, amém? Num poema. E eu vejo isso, eu vejo uma beleza muito grande nisso, né? Porque às vezes a gente tende a ver só as dificuldades da vida, né? E apesar da fé, muitas vezes a gente está na luta, mas olha só, né? Quando a gente pensa em larga escala, né? A longo tempo, que a vida é um poema que está sendo escrita, né? Eu acho isso muito bonito e eu quero chegar no final dessa história que Deus está contando na minha vida. Espero que vocês também, espero não, com certeza, em nome de Jesus, vocês vão chegar. Para quem tiver interesse, eu vou estar lá na frente para conversar com todo mundo, para autografar o Aurora, se alguém quiser, e trocar experiências. E, enfim, espero que vocês tenham gostado, tenham edificado, servido de alguma forma. Para mim foi um prazer, uma honra estar aqui. Chamo o pastor, amém?